quando a gente fala em produção musical hoje em dia, a gente fala também de tecnologia, né? Então a gente tem aqui alguns teclados. Você sabe tocar teclado? Não. Eu também não sei, mas, por exemplo, a gente tem essa parte aqui que é mais tecnológica, que a gente consegue fazer música apertando alguns botões, ó. Não precisa ser nenhum expert, né? E aí vai indo. Então tem muita tecnologia à disposição, né? E não é ruim esse som, hein? Não é só, dá pra gente fazer uma trilha pro business aqui, ó. Eu que fiz, composição de Felipe Ciani. Mas essa tecnologia toda, Ciani, quando ela veio e chegou na indústria da música, foi algo bem ruim, porque com ela veio toda a pirataria, e isso fez com que toda a estrutura da indústria da música fosse abaixo. Com a pirataria, você conseguia ali, vendiam, por exemplo, pendrives com uma discografia toda de um artista. Obviamente, isso fez com que toda a estrutura da indústria fosse pro beleléu. Porque a gente tá falando de um pendrive que era vendido e que essas músicas eram copiadas de qualquer maneira, sem pagar nenhum tipo de direito autoral, e isso balançou muito a indústria da música de maneira geral, e por isso essa indústria como um todo teve que se reinventar, e a gente percebe que o caminho hoje é completamente diferente, né? Um dos caminhos mais clássicos e óbvios é o streaming, e com ele veio uma série de novos nomes que a gente não ouvia, Spotify, Deezer, uma série de nomes novos nessa indústria, mas é interessante porque velhos nomes, antigos, velhos conhecidos, seguem lá. Então você tem Warner, Universal, Sony Music, todos continuam trabalhando ali, meio ao lado das plataformas de streaming. A gente preparou um VTzinho para você entender quem é quem na indústria da música. Desde 2015, o dinheiro gerado pela indústria da música só cresce sem interrupção. E essa reação é especialmente impressionante porque por mais de uma década as vendas caíam ano após ano, principalmente por causa da pirataria. Em 2020, quando a pandemia chegou, foram 21 bilhões e 600 milhões de dólares em vendas de música, um aumento de 7% e o melhor resultado desde 2002. E se você olhar, os detalhes são ainda mais interessantes. Os dados da Federação Internacional da Indústria Fonográfica mostram que desse dinheiro todo, 62% já vem do streaming, em plataformas como Spotify, Deezer, além das velhas conhecidas Amazon, Apple e YouTube Music. Depois do streaming, as mídias físicas, como os vinis e CDs, aparecem em segundo lugar nas vendas, mas com uma fatia bem menor, 19,5%. E a terceira maior fonte de renda são os direitos pagos pelo uso público das músicas, como nos bares e nas baladas, com quase 11% da grana. Depois aparecem os downloads, os legais, é claro, e o uso em propagandas, filmes, games ou aqui na TV. Os números deixam claro que esse é um setor bilionário e que está numa tendência firme de crescimento. Mas quem é quem nessa parada de sucessos? 3 mega gravadoras faturam basicamente 70% do dinheiro de toda a indústria da música, 2/3 daqueles quase 22 bilhões de dólares. São elas: Sony, Warner e Universal. A gente começa falando da Warner Music. O primeiro negócio que segue com a empresa é de 1811, quando foi fundada a Chappell & Company, uma das primeiras editoras de música da Inglaterra, e que acabou sendo comprada pelos americanos da Warner Music. A empresa estreou na Bolsa de Nova York em junho de 2020, em plena pandemia, e desde então a ação já subiu mais de 40%. No começo de dezembro, a empresa valia 22 bilhões de dólares. Entre alguns dos artistas Warner estão Coldplay, Dua Lipa, Ed Sheeran e Iron Maiden. No Brasil, é a casa da Anitta, da Isa e da Ludmilla. A segunda em vendas no mundo é a Sony Music, que é do grupo japonês e não é listada em bolsa de valores. A Sony Music é hoje um grupo que cresceu muito em todo o mundo com a incorporação de várias gravadoras grandes e famosas que foram compradas ao longo do tempo, como a Columbia, RCA e a Epic. Entre alguns dos artistas que estão na Sony estão Adele, Britney Spears, Bob Dylan, Shakira
E aqui no Brasil, Djavan, Gustavo Lima e o rei Roberto Carlos. Para terminar, a gente fala da Universal Music. Apesar de ser norte-americana, a empresa cruzou o Atlântico para estrear na bolsa em setembro de 2021 em Amsterdã, na Holanda. É a gravadora com o maior valor de mercado do mundo, que supera os 50 bilhões de dólares. Eles têm um monte de selos mega históricos, como o Abbey Road Studios, onde os Beatles gravaram, e a Motown, casa de Michael Jackson por muito tempo. Entre os nomes da Universal Music estão BTS, Drake, Lady Gaga, Paul McCartney e os Beatles. Por aqui é a gravadora de Caetano Veloso, Ivete Sangalo e Zeca Pagodinho. Olhando pra frente, é difícil saber pra onde vai a indústria da música. Mas uma pista pode ser a estratégia do grupo chinês Tencent, que é um dos maiores grupos de internet do planeta. Dono do WeChat, o aplicativo de mensagens mais popular entre os chineses, além de ter uma série de serviços e aplicativos que lembram o poder do Google, só que no país mais populoso do mundo. Eles também são concorrentes do TikTok. A Tencent faz parte de um consórcio que é dono de 20% da Universal Music e a empresa chinesa também tem, sozinha, 3,5% das ações da Warner. Isso pode ser um sinal de que o futuro da música está na internet e talvez passe pela China. Bom, agora que a gente já